Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que nós temos aqui, Senhor Deus, diante da tua palavra. E é com essa liberdade que nós queremos nos colocar aqui agora, abrindo o coração para um entendimento. Queremos ter entendimento, Pai, da tua palavra, com esses princípios, esses valores, para nortear a nossa vida. Te agradecemos por esse dia, por cada vida, por cada pessoa que está hoje conosco aqui, Senhor Deus, seja online ou em outro momento qualquer, esteja conectado aqui com essa palavra. Nós te agradecemos por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Olha só, então nós vamos seguir aqui, tá? Vamos seguir. Quero convidar você para pegar aí a sua Bíblia, abrir a Bíblia no capítulo 22, né? Nós estamos no capítulo 22 do livro de Atos, tá? Então, na quinta-feira passada, nós paramos, né, no capítulo 21. Capítulo 21, a gente viu, né, que Paulo tinha chegado em Jerusalém e as pessoas estavam ali ainda inquietas, né, tentando demover ele da ideia de estar ali, né, até ele, no caminho, ele teve, né, um encontro com, um profeta que desceu da Judéia, né, o Ágabo. Ágabo chegou para ele e disse, eu tive uma visão, que não foi lá muito legal não, eu tive uma visão, pegou o cinto de Paulo e disse, o homem que estava com esse cinto aqui ia estar de mãos e pés atados, e a turma tentou demover Paulo, mas Paulo pegou e disse, olha gente, eu não sei porque que vocês estão chorando, não sei porque que vocês estão assim, e estão me deixando até comovido, mas eu estou pronto para tudo. Né? E Paulo, né, ele até foi levado aos discípulos lá, os apóstolos, encontrou com Tiago, e Tiago disse a ele, Paulo, você sabe como é que são as coisas, né? A turma aqui, tá por aqui. Era Pentecostes, festa de Pentecostes, estava cheio de judeu de tudo quanto era parte. Ele disse, a turma tem ouvido falar aí, e tem espalhado uma fama que você tem ensinado diferente, então vamos tentar mostrar aqui que você é o mesmo lá, fiel às leis e tudo. E fizeram então uma estratégia de Paulo adentrar no templo com as pessoas que estavam fazendo os votos lá e cumprir os votos, né, raspando a cabeça e tudo, inclusive. Mas aquilo lá não adiantou muito. Diz no texto lá do capítulo 21 que uns judeus que vinham lá da Ásia, da província da Ásia, ali da região de Éfeso, eles incitaram o povo, disse nada disso, esse cara aqui, e vamos prender, e pegaram ele, e saíram gritando, e formou-se um tumulto, e na praça pública começaram a espancar Paulo, quase levando ele à morte, e ele só foi salvo porque um comandante romano viu aquele tumulto, e tudo que Roma não queria era tumulto ali nos seus domínios, né? O comandante romano chegou, tirou aquilo lá, prendeu Paulo e levou Paulo lá para a Fortaleza, para a Fortaleza Antônia. E quando está subindo a escadaria da Fortaleza, foi quando Paulo se dirige ao comandante e pede a ele permissão para falar com o povo. Né? Então fala em grego com o comandante, está lá no capítulo 21 isso, e ele pede permissão para falar com o povo. Pronto, e aí nós terminamos o capítulo 21 exatamente nesse ponto. Né? Então agora a gente inicia aqui exatamente o capítulo 22 nesse momento. O capítulo 22, deixa eu abrir aqui, é quando Paulo se dirige àquele povo lá, ele está na escadaria, subindo para a fortaleza, ali estava amarrado, né, corrente dos dois lados, o comandante permite que ele se volte, e olha, Paulo estava ali, ele tinha sido espancado por aquele povo, mas ele se volta para o povo, e olha o que é que ele diz. Capítulo 22, acompanhe comigo. Paulo diz assim, irmãos e pais,
ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Ó, gente, eu queria só dar uma paradinha aqui, mas ver alguns detalhes, né? Como a gente tem visto alguns detalhes, né? Preso alguns detalhezinhos aqui. Olha, a turma estava querendo espancar ele de morte. Estava quase matando. E ali tinha, como eu já disse antes, Pentecoste, judeu de tudo quanto é canto. E o interessante é o seguinte, Paulo se dirige àquele pessoal respeitosamente. Paulo não disse assim, vocês pensam que são o quê? E você não tem direito de fazer isso, e não sei o quê. Nada disso, nada disso. Paulo se dirige à multidão, chamando de pais, porque ali tinha alguns sacerdotes, né? Então, os sacerdotes, considerados os pais, então ele chama de pais, respeitosamente, e chama todos os outros de irmãos. E Paulo tinha uma noção tão assim clara de justiça que ele não partiu para atacar os judeus que estavam atacando ele. Ele compreendia, como a gente falou na quinta-feira, ele compreendia, porque ele já tinha sido um daqueles um dia, e ele agora, ele apresenta a sua defesa. Vê que posição. É uma posição de humildade. Uma posição de quem, poxa, o cara estava sendo espancado, não tinha feito nada. E ele se vira para as pessoas em posição de defesa. E aí, pelo fato dele estar falando com a população ali em aramaico, gerou uma certa... porque a turma vinha de fora, gente, de tudo quanto é canto, podia achar que Paulo estava pregando para os gentios, ele estava lá falando... Ele certamente era um judeu helênico e iria falar em grego. Mas não, ele fala em aramaico. E ele fala em aramaico, e diz quando ele fala em aramaico, aconteceu um absoluto silêncio. Eu fico imaginando, imagina a situação. Ali a turma alvoroçada, aquela turma que estava só ali, aqueles, como é que é o nome daqueles caras? Bad blockers, né? Aqueles caras que né, fazendo confusão no meio de uma passeata. Então pronto, aqueles caras estavam ali espancando a Paulo. E Paulo fala para eles e aquela multidão fica em absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Aí Paulo, então, ele apresenta aqui a sua defesa. Na verdade, ele se apresenta. Ele faz uma apresentação pessoal. E olha como é que ele se apresenta para a multidão. Para a multidão ele se apresenta assim. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Neles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de fazer essas pessoas, a fim de trazer essas pessoas até Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Aqui, Paulo, ele se apresenta para quem porventura ali as pessoas simplesmente só ouviam a fama dele e cada um podia ouvir de qualquer maneira. Mas ele se apresenta, e ele se apresenta de uma maneira muito peculiar aqui. Ele diz o seguinte, olha, eu nasci em Tarso, mas fui criado nessa cidade. Paulo foi levado logo, né, ele ali jovem ainda, né, ainda não era um jovem, ele foi levado para Jerusalém, estava em Jerusalém, e em Jerusalém ele foi instruído numa das principais escolas rabínicas de Jerusalém, que era a escola de Gamaliel. Né? Gamaliel era um fariseu, doutor na lei, né? E fez de Paulo entrou para o partido dos zelotes. Né? Zelotes eram aqueles que eram
extremamente zelosos com o cumprimento da lei. Então tinha um grupo dos zelotes, tá? E Paulo era desse grupo. Paulo, ou seja, ele era um legalista, ele era um dos zelotes. Tá? Então ele se apresenta aqui, eu era um zeloso pela lei. Então essa era a expressão aqui que determina que ele era desse grupo dos zelotes. E ele fala, ele diz, olha, eu, como vocês estão fazendo, eu também fiz. Eu persegui os seguidores desse caminho, né? Até a morte. Até a morte. Como quem diz assim, eu entendo o que vocês estão fazendo. Eu compreendo vocês. Tá? Então, e aí ele simplesmente diz que, olha, sabe quem pode dizer que isso tudo que eu estou dizendo é verdade? Vai lá, fala com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote me deu uma carta, né, para que eu fosse até Damasco, para pegar as pessoas lá em Damasco, porque o evangelho estava crescendo lá em Damasco, e trouxesse de volta para cá para ser punido aqui. E aí, quando ele se apresenta, ele depois disso, ele narra o que aconteceu com ele a partir daí. E quando ele narra, ele está, na verdade, aqui a partir do verso 6 até o verso 21, ele praticamente descreve tudo o que tinha acontecido lá no capítulo 9, aquilo que a gente já viu no capítulo 9. Né? Quem teve a oportunidade aqui de acompanhar, né, com a gente já viu o capítulo 9, e Paulo aqui, ou seja, o capítulo 9 foi quando Paulo teve a experiência dele, estava indo para Damasco, como ele disse aqui, estava indo para Damasco com uma carta de recomendação, e ele, no meio do caminho, teve um encontro maravilhoso com Jesus, como ele descreve. Vê só, no verso 6, ele diz assim, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Ou seja, Paulo tinha uma noção exata de onde é que tinha vindo essa luz, esse facho. Né? Ele descreve, essa luz veio direta do céu. E aí ele descreve ainda no capítulo 7, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Aqui a gente pode ver algumas coisas interessantes nessa narrativa. Imagina, Paulo está narrando aquilo ali, né? A gente viu isso no capítulo lá, quando a gente viu o capítulo 9, Paulo aqui, ele fala, né? Jesus chamou Saulo, Saulo. Saulo era o nome hebraico de Paulo, né? Saulo é Saul, então Saul é o nome hebraico dele. E depois Paulo, quando vai para os gentios, ele usa o nome dele de Paulo, ou Paolo, que era o nome helênico para ele, o nome romano, para que ele se identificasse com os gentios. Então ele mudou, ele deixou de se chamar Saul para se chamar Paolo, tá? Então aí ele aqui está dizendo que Jesus chamou ele pelo nome hebraico, né? Ele disse Saulo, Saulo, porque você me persegue, tá? E ele reconhece que é o Senhor. Isso eu acho interessante, né? Quando ele diz assim, ele diz assim, ó, quem é você? Ou quem você pensa que é? Não, quem és tu? Senhor. Senhor. Então, naquele momento, ali eu acredito que ele já caiu, né? Ele caiu completamente rendido. E aqui tem uma expressão, né? Ele mesmo diz, cair por terra. Isso aqui deu origem a uma expressão, depois que ficou muito comum, e veio até para a gente, traduzido, né, do latim, veio para a gente essa expressão, cair por terra. Cair por terra, quando eu dizer, eu caí por terra, né? Ou seja, eu me desarmei, eu me completamente assim desmoronei de mim mesmo. Né? Cair por terra é isso, não é necessariamente cair, né, na terra, cair por terra,
Tá? Então, ele desmorona naquele momento, de si mesmo, da sua prepotência, da sua arrogância. E aqui diz, ele fala que o seguinte: os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Ou seja, aqui a gente pode compreender o seguinte, que Paulo está dizendo: eu compreendi qual era a voz que falava comigo. A turma não compreendeu, mas eu entendi que era o Senhor. Eu entendi que era o Senhor a quem eu estava equivocadamente perseguindo os seus seguidores. Eu reconheci que era Jesus. E aí, no verso 10, acompanhe comigo aí, no verso 10, ele diz assim: assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Olha, gente, eu queria que essa fosse uma postura de todo mundo que tem um encontro com o Senhor. Já pensou? Se todo mundo que tivesse um encontro com o Senhor virasse para ele e dissesse: o que é que eu devo fazer? O que farei? Né? E agora? Né? Agora a minha vida muda. O que é que eu devo fazer? Tá? Porque não é o que eu acho que devo fazer, não é o que eu quero fazer, mas é ouvir, é saber a direção, o que é que... Né? Porque Saulo, né, ele era Saulo naquela época ali, Paulo, ele tinha os seus projetos, ele tinha uma missão. A missão dele era ir até Damasco, era prender cristãos. E agora aquilo tudo cai por terra, aquilo tudo agora é completamente mudado, e ele diz assim, como que diz assim: eu não sei mais o que fazer, não sei mais. O que é que eu devo fazer, Senhor? O que devo fazer? E aí é que ele explica. Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco. Né? Jesus podia dizer qualquer coisa. Ó, volta para Jerusalém e fica quieto lá no teu canto. Não. Se entra em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Olha, Paulo, que antes estava conduzindo aquele grupo de pessoas, ele agora sai da postura de condutor para conduzido. Né? Ele muda completamente de papel. Ele que estava guiando aquele povo. Ele era o comandante ali naquele momento. E ele agora, ele diz, ó, naquele momento, os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque aquilo tudo me cegou. Ou seja, a minha visão acabou. A minha visão acabou. Tá? Então, imagina, o texto, né, a turma estava perplexa, a turma não tinha entendido absolutamente nada, e ele disse, ó, me levem para Damasco. Me levem para Damasco. E a turma conduziu ele pela mão. E aí, aqui no verso 12, Paulo narra de uma maneira muito discreta, né? Ele simplesmente chega aqui e diz assim, ó, um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Neste mesmo instante pude vê-lo. Então, aqui a gente percebe que Paulo poupou um pouco aqui a história que a gente viu lá no capítulo 9, né? Porque não foi tão simples assim. Aqui diz, lá no versículo 9, diz que Paulo entra na cidade e se põe a orar. Ele está orando ali a Deus, né? Orando ao Senhor, assim, estava completamente rendido aos pés do Senhor por cerca de 3 dias. E o Senhor falou para ele em visão que um homem iria ao encontro dele dizer o que ele deveria fazer, e esse homem chamaria-se Ananias. E lá no capítulo 9, narra, né, Lucas narra o quê? Que Ananias
estava em casa quando o Senhor veio a ele. Depois você que não viu isso aqui, né, vai lá no capítulo 9 e relê, lá no capítulo 9. Porque diz assim, que Ananias, ele estava ali e ouviu uma voz do Senhor, teve uma visão, e o Senhor chamou ele, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse a ele, ó, vai em tal lugar, na casa de um tal Judas, e lá você vai encontrar um rapaz que veio lá de Jerusalém. E você vai ali impor as mãos sobre ele. E Ananias reagiu. Ananias, Senhor, tu não sabe quem é esse cara não, é? Esse cara está aí, ele vem com carta, ele está prendendo os cristãos. Ananias já era um cristão convertido, né? E Paulo só disse aqui que ele era uma pessoa muito respeitada entre os judeus. Mas deixa que Ananias já estava convertido. E Ananias tem um debate com o Senhor. Ananias não queria essa missão. E o Senhor disse, Ananias, faz o seguinte, né? Faz o que eu estou dizendo. Faz o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Eu tenho planos para esse cara. Eu tenho planos. E esse cara, ele vai ser a minha testemunha entre os gentios. Ananias, naquele momento, pegou e disse, tudo bem, Senhor. Então, vou lá. Fazer o quê? Eu vou obedecer. E aí, Ananias vai até a casa de Judas, encontra Paulo lá. E é como Paulo disse aqui. Paulo disse o seguinte, ele simplesmente disse, né? Cadê? Aqui, ó, veio ver-me, né? Cadê? Verso 13. Ele disse, irmão Saulo. Ananias estava ali todo receoso, né, que Saulo era a besta fera, e ele já chegou chamando de irmão. Olha, se Deus disse que tem planos para ele, então aqui Ananias deu um testemunho fantástico, já chegou chamando ele de irmão. E impôs as mãos sobre ele, orou sobre ele. E Paulo, naquele momento, foi inundado pela presença do Espírito Santo. Foi inundado. E Paulo foi batizado. Tá? Então, olha só, verso 14. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir das palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. E agora, o que é que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Aqui, olha só, Ananias chegou para ele, levante-se, você vai ser batizado agora. E Paulo foi batizado ali, foi pleno do Espírito Santo, né? E o texto, depois ele não diz aqui nada, né? Ele simplesmente pula dizendo que voltou para Jerusalém, mas na verdade ele ficou muito tempo em Damasco, ele pregou para muita gente em Damasco, ele converte muita gente em Damasco, mas depois criou-se uma revolta do povo lá em Damasco, alguns judeus, né, tentaram persegui-lo, né? Lembra lá? A gente viu isso? Aí ele sai escondido num cesto, ele vai retirado, vai escondido no cesto, a turma diz, não, faz o seguinte, volta para Jerusalém, é melhor você voltar para Jerusalém. E Paulo volta, então, para Jerusalém. E ele diz aqui no verso 17, quando voltei a Jerusalém, estando a orar no templo, isso aqui não diz lá em Atos 9, essa parte, só diz que ele, né, teve uma direção, mas ele aqui está dizendo como é que foi a direção. Olha só, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Então, ele, né, foi o próprio Senhor que falou para ele que ele deveria sair de Jerusalém. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que, né, a turma lá diz, assim como quem diz, a turma de Jerusalém me respeita aqui. Diz assim, eles sabem
que eu ia da sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá. Lembra? Lá no finalzinho do capítulo 7, início do capítulo 8, mostra que quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo, o texto diz que Paulo consentia tudo aquilo. Ele diz aqui, quando o sangue foi derramado a tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o maltratavam. Mas então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, aqui em Jerusalém é de boa. Aqui eu posso falar com as pessoas sabem quem eu sou. Mas o Senhor disse, não quero você aqui não. Eu quero você longe. Saia de Jerusalém. Então foi uma direção. Então ele está dizendo por que ele saiu de Jerusalém. Eu estava falando para o povo de Jerusalém. Eu estava em Jerusalém e o Senhor que disse, vá para lá. Tá? Eu quero você lá. Mas só que até aí estava tudo bem. A turma estava ouvindo, quieto. Mas quando ele disse isso, olha só no verso 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Porque quando Paulo disse, olha, foi Deus que me disse que não era para eu ficar com essa turma de Jerusalém, não. Eu tinha que ir para os gentios. A turma ficou indignada com isso. Porque era uma turma arrogante, prepotente, achava que Deus era propriedade única deles e tudo mais, aquilo tudo. Né? Então, no verso 23, estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira no ar, o comandante, como quem diz, ó, acabou essa bagaça aqui, vamos parar com esse negócio aqui, né? O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que motivo o povo gritava daquela forma contra ele. Olha, aqui nesse momento, né, os judeus completamente indignados, porque o Senhor teria comissionado ele para os gentios. O povo que estava quieto, estava ali de boa, tranquilo, parará. O povo começou a fazer aquela balbúrdia e o comandante, que também estava quieto, ouvindo tudo aquilo, eu não sei quanto tempo foi isso aqui não, a gente falou aqui em alguns minutos, mas eu não sei em quanto tempo Paulo falou aquilo tudo. Talvez tomado de emoção, Paulo devia talvez estar com uma voz assim, também mais lenta, ele tinha acabado de ser espancado quase até a morte. Eu não sei quanto tempo dura esse gap desse discurso aí, dessa defesa dele, mas o fato é que naquela hora o comandante pegou assim, tá bom, vamos lá, recolhe, vamos embora, né? Vamos, leva esse cara para dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma açoitadazinha ao nosso estilo. Era assim que eles faziam, né? Para ter qualquer depoimento de prisioneiro. Eles primeiro batiam muito, eram chicotadas. Esse era o modus operandi dos romanos. Tá? Então ele diz aqui no verso 25, enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, já estavam lá, né, amarrando, a fim de... Pô, o cara tinha acabado de levar uma sova lá fora pelos judeus e agora ia apanhar dos romanos. Vê? Paulo, né? Mas Paulo, naquele momento, ele diz para o centurião que estava ali, vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Paulo era um cara justo, ele conhecia as leis romanas, ele era filho de romanos, tá? Então, ele, assim, ó, ele disse, vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. Verso 26, ao ouvir isso, o centurião, opa, vai dar ruim para mim aqui. E pode dar ruim também lá pro
pro meu chefe, né? Aí foi falar pro chefe, foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é um cidadão romano. O comandante, opa! Peraí, para tudo aí, para tudo. Aí, verso 27. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? E Paulo respondeu. A essa altura aqui, Paulo não devia estar falando em aramaico, devia estar falando em grego com eles, né? Quando ele foi, lá no verso 21, no capítulo 21, a gente viu, quando ele foi preso pelo comandante, ele falou em grego com o comandante, para gerar uma identificação. Aí o comandante disse assim, olha, eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Como é que você, né? Será que você, porque Paulo estava ali, apanhando, as roupas rasgadas. O comandante pegou e disse, olha, isso é uma coisa muito cara, porque na época ali, né, teve um imperador, na época do imperador Cláudio, ele estabeleceu que se a pessoa pagasse muito, tinha direito à cidadania romana e tinha uma série de privilégios por isso. E o comandante ali disse assim, ó, você tem certeza que você é cidadão romano? Porque, pô, eu paguei caro pra caramba por isso. Aí Paulo respondeu, eu tenho a minha por direito de nascimento. Você precisou pagar. Eu não paguei, não. Eu sou filho de romano. Então, filho de romano é romaninho, né? Então, Paulo, ele tinha nascido lá em Tarso e os seus pais, né? Muito provavelmente o pai, diz o livro de história, o pai dele era um cidadão romano, e ele então ganha a cidadania. Mesmo sendo judeu, ele tem uma cidadania romana, né? Então, naquele momento, os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. Leia-se, os que iam interrogar, açoitar, né? Aquele interrogatório assim bem amigável, açoitando, retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Ui, pode dar ruim para mim esse negócio aqui, né? Isso vai dar confusão. Aí disse só o seguinte, faz o seguinte, deixa ele quieto aí, porque a turma lá fora está meio furiosa, deixa ele quieto, que amanhã a gente dá um jeito nessa situação. Verso 30. No dia seguinte, visto que o comandante estava obstinado, queria saber, pô, por que essa turma quer bater num cidadão romano? Como é que é esse negócio? Ele disse que é judeu, né? Mas por que a turma quer bater nele? O comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Então, olha, se isso aqui é um problema de judeus, eu vou levar até a turma do sinédrio. E aí, o comandante levou ele, tá certo? Então, Paulo vai ser interrogado pelo sinédrio, mas isso só amanhã, no capítulo 23, a gente termina por aqui o capítulo 22, tá? Gente, esse capítulo 22 aqui, se a gente olha, a gente, entrando nessa cena, você tira assim, você poderia ver, olha, o que eu tiraria de lição para a minha vida nisso aqui? Fora a própria história de vida, né, de Paulo, aqui tem uma lição que a gente pode tirar para a gente, que é o seguinte, não importa o que esteja acontecendo, a gente nunca pode, nunca deve negligenciar a verdade. Se eu tive um encontro com Jesus, Jesus me chamou para andar com ele, Jesus vai cuidar da minha vida. Eu não preciso dar jeitinho, muito menos mentir. Não. A turma lá, no capítulo 21, queria dar um jeitinho e Paulo se expôs.
levou uma surra e se vira para as pessoas. Diz, eu preciso falar para essa turma aqui qual é. Essa turma está cega, está com escama nos olhos igual eu tive um dia. Eu preciso falar isso para eles. E aí quando ele fala as coisas exatamente como tinham acontecido, ele praticamente descreve o capítulo 9 de novo. E depois ele dialoga com o comandante romano também, com a turma que ia espancar ele ali. Né? Aquele famoso, vocês sabem com quem estou falando. Ele fala que é um romano. A verdade não pode ser negligenciada. Tá? Então, outra coisa que a gente pode ver aqui nesse texto, isso para mim traz uma lição tremenda. É no próprio testemunho de Paulo. É o testemunho de Paulo, testemunho de humildade. A gente falou antes, mas, gente, isso aqui para mim é um marco da conversão. Para mim, conversão tem que ser dessa maneira, como Paulo descreve que foi a dele. Ou seja, de uma pessoa ali cética, de uma pessoa que estava enganada, cheia de engano. Depois que tem um encontro pessoal com Jesus, ele não fica preso ao seu ceticismo, mas ele quer saber mais quem é o Senhor. Ele quer saber, ele tem sede de conhecer. Foi a pergunta que Paulo fez: quem és tu, Senhor? Eu quero saber mais, eu preciso saber mais. Eu estava enganado quanto a tudo isso. Que você, que eu, cada um de nós possamos ter mais interesse de conhecer quem é Jesus, de perguntar ao próprio Jesus quem ele é. Foi isso que Paulo fez. Quem és tu, Senhor? Olha, perguntas servem para diversas coisas. Né? Tem gente que pergunta para tentar intimidar outra pessoa. Mas a pergunta, ela precisa ser revestida de uma humildade. A pergunta é algo de alguém que não sabe a resposta. É verdade que às vezes a pergunta serve para aferir se a outra pessoa sabe. Mas aqui a gente precisa entender da humildade. E Paulo estava revestido de humildade nesse momento. Ele se esvazia dele mesmo. E pergunta: quem és tu, Senhor? E depois ele ainda pergunta a outra pergunta chave que transformou a vida desse homem. Você já fez essa pergunta também para o Senhor? Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Senhor, o que devo fazer? O que deve ser a minha vida? Eu tinha um plano, mas eu rasgo esse plano. Senhor, o que devo fazer? O que é que você quer que eu faça? Essas são as duas grandes perguntas que todo mundo deveria fazer. Quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer mais. E depois de conhecer o Senhor, depois que o Senhor se revelar completamente, é dizer: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? O que é preciso ser feito? Eu não quero fazer aquilo que eu tinha pensado, aquilo que eu tinha desejado. Eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça. Então, essa para mim é uma grande lição. Já é uma pregação, né? O pastor fica aqui já sabendo que tem público do outro lado, o pastor já fica pregando, né? Mas é isso para mim é uma grande lição. Tá? E outra lição que tira aqui, em mais de um episódio, é que eu devo fazer sempre aquilo que é o justo. O que é justo? Paulo sabia, ele tinha noção de justiça. Então ele sabia, ele disse: eu sou um cidadão romano, é justo que vocês façam isso? Ou seja, saber do que é justo pode me tirar de enrascada. Fazer o que é justo, fazer o que é correto, ser conhecedor do que é certo, do que é errado. Tá? Então, aqui Paulo tinha essa noção exata. Pois é isso. Então, isso aqui eu tiro as lições aqui hoje. É possível que você tenha tirado uma outra lição qualquer, né? Esse livro é inesgotável. Essas palavras são, assim, intermináveis.
E pode ser que qualquer uma outra coisa possa ter te trazido aqui uma lição também, tá bom? Então, gente, eu queria orar com você agora. Eu queria orar com você para que, né, essa palavra aqui de hoje, ela possa vir e fazer diferença na sua vida. Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem e ministra na nossa vida. Nós queremos andar em justiça, andar em verdade, em todas as situações. Mas, sobretudo, nós queremos, Pai, nós desejamos Te conhecer mais e mais. E ao Te conhecer, a cada passo que damos contigo, queremos também e precisamos conhecer qual é a Tua vontade para a nossa vida. O que é que Tu quer que façamos? Que nós possamos deixar de lado as nossas próprias vontades e poder seguir tão somente a Tua vontade. É isso que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.